Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas e hoje nós vamos falar sobre como manter a sua locação de imóveis segura e tranquila em caso de enchente. Eu acredito que não é segredo para ninguém. Nós moramos em Tubarão, Santa Catarina, e no começo do mês de maio, agora lá por volta dos dias 5, Dia 4, mais ou menos, aconteceu uma cheia muito importante aqui na nossa cidade. Sim. Né? E foi água. Nossa. E no passado nós tivemos já, né? Eu, pessoalmente. Eu não passei por isso. E em 1974, a cidade foi devastada pelas cheias, né? Mas claro que ela foi devastada porque, na verdade, o nosso rio Tubarão, né? O nosso rio Tubarão não é porque tem tubarão, não. É por causa do nome do índio, Tubaranhon, né? Então, da tribo, né? Então, é por isso que tem esse nome Tubarão. E daí em 74, o nosso rio aqui, né? Ele era cheio de curvas, né? E então devastou a cidade. Foram 4 dias de chuva dia e noite. E então devastou a cidade porque ele não era feito todo aquele trabalho de drenagem também, né, de cavar. Então depois, após essa enchente de 1974, daí houve sempre existiu, né, e sempre vai existir, claro, também, né, essa manutenção, vamos dizer assim, no rio, né, também as próprias empresas que exploram areia, né, e aquelas pedras também, a empresa tipo de terraplanagem, que exploram, que vende areia, essas coisas assim do próprio rio, né, elas exploram, né, então, e o rio ficou praticamente em linha reta, né, claro que tem as curvas, né, porque hoje o rio Tubarão, ele vem vários rios da região, como o rio do Braço do Norte, lá tem alguns rios lá que vêm também lá no Miller, né? E esse chove lá para cima, acaba desembocando aqui, desemboca, né? Tudo aqui. E automaticamente também, né, estoura nas praias, né, no mar, né? Porque o rio Tubarão vai sair na praia, né? Mas por conta de tudo isso que a Lúcia falou, do que foi feito dessa época da enchente de 74 para hoje, os estragos não foram tão graves. Isso mesmo. Né? Porém, a gente achou um tema pertinente para a gente trazer e gravar um vídeo para quem trabalha com locação de imóveis, porque querendo ou não, esse tipo de coisa vai impactar no seu trabalho. Isso mesmo. Né? A gente sabe que quem trabalha com locação de imóveis está ali no meio do tiroteio, envolvendo o proprietário, envolvendo o inquilino, e quando acontece uma situação dessa, é uma situação delicada, principalmente para quem está morando no imóvel, que daí seria o inquilino, né? Que ele está lá, numa dessas ele perdeu as coisinhas dele lá, né? Então ele está numa situação bem delicada realmente. Não só como foi abalado tanto residencial como comercial também, né? Porque também nós temos aí os galpões em alguns bairros que nós administramos e também salas comerciais, né? Então teve algumas partes no centro da cidade de Tubarão que isso alagou e abalou, né? Claro, as lojas, as salas térreas, né, do próprio comércio. Então, tudo isso foi um grande transtorno e ainda está sendo para a cidade, né? Tem pessoas se recuperando ainda. Ainda está sendo feito muita movimento para ajudar as pessoas, né? Está se arrecadando bastante coisas. Inclusive hoje eu estava lá na aula de Pilates, o pessoal do Jipeiro, aqui o grupo do Jipeiro, eles conseguiram, eu achei muito bonito isso da parte deles, né?
eles conseguiram arrecadar 42 mil ou 48 mil reais, né? E foi entregue para doações, né? Para ajudar as pessoas que sofreram, né? Aí aqui a gente pensando... Esse transtorno da natureza, né? Isso. Aí aqui a gente pensando já em locação de imóveis, né? A gente já entra inicialmente num ponto importante que a gente já falou outras vezes, que é o quê? O corretor que ele decide trabalhar com locação de imóveis, ele tem que conhecer muito bem o local onde ele resolve trabalhar, no caso aqui a cidade de Tubarão, né? Então tem que conhecer para quê? Para saber os pontos onde, se acontecer um tipo de situação como essa, o imóvel vai ser afetado. Se o imóvel não vai ser afetado, então quer dizer, já é uma análise preliminar para ele meio que determinar como é que vai ser essa ação em caso de um desastre como esse. Sim, sim, porque o profissional, o corretor, a imobiliária lá que trabalha no ramo imobiliário, principalmente aí na parte de locação, né? E ele tem que ter uma visão toda da cidade, né? Ele já tem que partir disso, né? Claro que agora, né, em Tubarão, nós vamos ter alguns imóveis que são imóveis que daí, se esses imóveis estavam desocupados, ele vai ter um período maior para alugar, né? um período maior agora para alugar. Ele vai ficar um pouco, né? Por quê? Porque tudo a poeira tem que baixar, né? Mediante essas situações, né? Uhum. Porque é muito estranho assim, não é que é estranho. Teve alguns bairros que foram mais abalados. Sim. Mas também teve alguns pontos da cidade também que foram no centro da cidade, onde envolve a parte comercial, também foi muito abalado, né? As salas térreas. Mas por quê? Porque é a parte mais baixa. A parte mais baixa. Né? Então, o corretor, né, o profissional da área do ramo imobiliário, ele tem que estar atento a essas orientações, né, essas visões. Quando ele vai atender o cliente, né, ele tem que também orientar nesse sentido. Sim. Ele tem que ser sincero, ele tem que falar a verdade, né? Porque como foi agora com essas cheias em Tubarão, as pessoas foi notícia nacional, né? A nível nacional. Então, se o cliente vai chegar para você e você vai, pode ser, mas a pessoa tem que resguardar mediante essas situações, né? Agora, como aconteceu agora, tá muito recente na memória das pessoas, então provavelmente as pessoas que vão procurar por um imóvel para locação, elas já estão alertas a isso. Só que isso que você está colocando é o quê? O profissional que está ali trabalhando no dia a dia, ele já tem que ter isso em mente, independente de estar vivo ou não na memória da pessoa. Sim. Dos clientes. Então ele já tem que ter isso como base para poder conhecer aquele imóvel e saber também na hora que ele vai oferecer para o cliente. Sim, é importante isso, né? Porque agora tá vivo, agora na memória é bem capaz que o próprio cliente pergunte. Só que quando a poeira baixar, será que ele vai perguntar? Talvez não. E pode ser também que até você esqueça também, porque nós, né? Imagina, eu tenho gravado na minha mente, a memória, porque em 74 a gente passou. É tanto que quem passou a enchente de 74, as pessoas que passaram essa enchente, teve pessoas que entraram em pânico, né? É tão forte isso, né, dentro da pessoa, porque foi uma tragédia. Sim. Foi muita, na época foi muita... Eu não passei, eu nem vivia, não era nem projeto na época. Né? Então, assim, teve pessoas que entraram em pânico. Eu tive a minha irmã, né, ela entrou, eu tava vendo assim que nós tínhamos que dar um calmante para ela, porque ela se desesperou, né? Então, ela começou
a querer falar com todos os familiares com medo, né? Ai, como é que vai estar o fulano, como é que vai estar o ciclano, como é que vai estar isso, como é que vai estar aquilo. Foi um pânico geral, assim, foi muito preocupante com ela, sabe? Nesse ponto a gente acaba entrando também na questão do pânico que deve ser evitado. Mas isso aí vai mais para gestão pública do município, não tem nada a ver com a gente. Isso daí. Mas foi assustador? Foi assustador e novo também ao mesmo tempo para as pessoas que estão as mais novas no mercado. Sim, né? Claro. Eu, por exemplo, como eu não vivi a enchente de 74, agora, beleza, o pessoal falava que estava enchendo o rio, mas a gente meio que não tinha noção das áreas das cidades que foram atingidas em 74. Então, agora ficava uma coisa muito aberta. Pelo menos a minha visão eu não tinha noção de por onde que a água ia começar, ou se ia atingir determinado lugar ou não, né? E por isso que vem aí o alerta para as pessoas já meio que se prevenirem. As pessoas que eu digo, o próprio corretor de imóveis, né? Ele se prevenir e tentar descobrir esses dados, que são dados históricos da cidade. A Lúcia, como viveu a enchente de 74, ela tinha uma noção melhor das áreas. Eu já não tinha. E também com relação ao tipo de imóvel que vai escolher e que vai colocar na tua carteira. Isso mesmo. Não estou dizendo aqui que não pode ser escolhido um lugar onde tem a cheia, mas só que tu tens que saber como é que tu vai trabalhar aquele imóvel, porque a forma como vai ser trabalhado um imóvel onde as águas chegam com mais facilidade é totalmente diferente de um imóvel onde dificilmente vai ser atingido. Sim. E daí, assim, voltando lá, né, porque teve bairros que encheram, né? E teve outros que, mesmo sendo baixo, não encheu, né? E no centro da cidade encheu porque já era também uma parte baixa. E quando a chuva é muito torrencial, essa parte alaga mesmo. Mas só que não chegava a entrar dentro das salas, né? Até o próprio rio, né, Lúcia? Teve pontos onde... Isso, é isso que eu queria dizer. Ele extravasou e teve pontos onde não aconteceu nada. Então, o rio continuou no curso dele normal. Isso, nessa parte mais baixa que eu falei, que não encheu nada, é porque no centro o rio não transbordou. Sim. O rio transbordou em alguns bairros, né? Em alguns bairros daí onde inundou mesmo, né? As casas, teve casas que ficaram aparecendo só telhado realmente, teve pessoas que sofreram bastante, né? Isso. E aí depois disso tudo que a gente expôs, a gente entra num outro ponto importante da locação de imóveis, que é o quê? A gente está falando de uma enchente, que é um desastre natural, né, que acontece, pode acontecer. E aí a gente entra na questão de manutenção e melhoria dos imóveis, que a grande pergunta é: quem é que paga pelos estragos? E nessa hora, né, o profissional, o corretor, a imobiliária que está administrando, já fico tudo atento, porque com certeza num momento desse, num desastre desse, né, um desastre natural, né, quando tudo parar, voltar ao normal, vai haver muitas ligações, vai haver muitas reclamações, vai haver muitos problemas, vai surgir, né? E com tudo isso, como é que você vai trazer para a sua empresa, né? Aí na sua administração, da locação de imóveis, que ela seja segura e tranquila, num momento tão conturbado como um momento desse, né? Tudo que a gente fala para manter a locação de imóveis segura e tranquila, é que quando chega um momento desse também, o profissional tem que estar preparado também, né? Sim, mas a energia desprendida para solucionar o problema em si, ela não pode ser tão grande. Né? É claro que a gente sabe que é um desastre natural,
é algo que pode acontecer, mas que ninguém tem controle se vai acontecer ou não, porque são forças da natureza, né? Então ninguém tem controle. E aí, na hora que tu fala em locação de imóveis seguras e tranquilas, isso já tem, essa preparação ela já tem que começar antes da probabilidade de a coisa acontecer. Por quê? Porque realmente se tu não se prepara antes, vai ser isso que você falou. Vai ser uma enxurrada de ligações, além da enxurrada do rio. Além da enxurrada do rio, né? Da chuva, vai ser uma enxurrada de ligações. Pessoas perguntando como é que vai ficar nesse caso. É proprietário, é inquilino, todo mundo querendo saber e todo mundo querendo jogar a responsabilidade pro outro. Pra alguém, né? Pra alguém. Né? Porque daí, dependendo do estrago que aconteceu, o proprietário pode ser que não queira arcar com aquele estrago, o inquilino também, né? Então, aí é que a gente entra lá naquele primeiro vídeo que a gente fez sobre manutenção e melhoria. Porque quando tu entra num desastre natural, a gente tem o quê? A maior parte dos estragos serão estruturais. Sim, vai ser estrutural, realmente. E aí pode ocorrer vários tipos, né, de estrago estrutural no imóvel, né? Quando o imóvel for casa, quando o imóvel for sala, quando o imóvel for galpão, né? Então pode ocorrer sim. E aí, quando a questão é estrutural, vem a grande pergunta, né? De quem é a responsabilidade? Ó, a mãozinha. De quem é a responsabilidade quando um problema é na estrutura do imóvel, Lúcia? Quando é na estrutura do imóvel, o que a lei diz? A lei o artigo 22 da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, ela pertence ao proprietário quando é estrutural. Quando é estrutural. Só que nessa questão de desastre natural, a gente entra também nas questões internas do imóvel, porque às vezes o imóvel não vai ter nenhum tipo de imóvel. Sim. E aí, ou às vezes vai ter alguma coisa. E aí a gente entra no grande ponto de interrogação que é depende. Depende. Aí começa, como dizia meu falecido pai, a pulga atrás da orelha. Né? Porque qual é a grande questão? Se aqueles móveis que estão ali dentro do imóvel são do inquilino, não tem por que ele pedir indenização para o proprietário. A responsabilidade é do próprio inquilino. Agora, se aqueles móveis que estão ali dentro do imóvel são do proprietário, aí a gente entra numa questão. Será que o inquilino fez tudo o que ele poderia fazer para salvar aqueles móveis? Ou será que era algo inevitável? Porque daí vai ter uma parcela de culpa também do inquilino. Para manter, né? Para manter. Porque a lei também, o artigo 23 da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, diz que quando o inquilino toma posse do imóvel, ele deve manter aquele imóvel, né? Aí, por exemplo, um sofá. Digamos que o sofá seja Vamos dizer que este imóvel, então, seja totalmente mobiliado. Mobiliado. Ele tem lá um sofá, né? Só que esse sofá é do proprietário, né? Porque o inquilino entrou no imóvel e já tinha esse sofá. Até que ponto que foi esse desastre natural? Esse sofá o inquilino não poderia ter salvo? Ter botado a parte de cima? Aí entra a questão da análise. Tudo tem que ser analisado. Tudo vai ser analisado. Porque dependendo da situação, o inquilino pode ter uma parcela de culpa também, tá? Mas assim, a gente não pode generalizar a coisa sem antes analisar. Tudo precisa ser analisado, como nós também tivemos casas, né? Casas que as pessoas... Casas que entraram água, né? Sim, teve. A gente inclusive teve um caso... que a inquilina entrou em contato com a gente e disse assim, não,
a água chegou aqui, mas não entrou dentro de casa. E a gente achou interessante que a gente pediu dados para ela. Não, manda foto, manda vídeo para a gente poder ter a ideia do estrago, né? Ela mandou um vídeo andando dentro de casa, dentro da água. Como assim não entrou água dentro da casa? Como assim não entrou água dentro da casa? Entrou água dentro da casa. Ela alegou dizendo que não tinha entrado água. Então, quer dizer, a nossa responsabilidade também nessa hora é proteger o inquilino dele mesmo. Porque é um desastre natural se causar estrago estrutural. Sim. É de responsabilidade do proprietário, né? Porque o inquilino não tem como controlar. Só que aí a pessoa chega pra gente e diz que não entrou água. Aí na hora que vira uma desocupação lá na frente, vai se fazer a vistoria, opa, teve um estrago aqui. Aí ela vai, não, mas foi da enchente. Tá, e cadê a prova, os dados disso? Isso! Se a prova que a gente tem é dela dizendo que não entrou água. Daí vai haver, tá contradizendo, né? Ela mesmo, né? Ela passou dizendo para nós que não, na mensagem no WhatsApp, dizendo que não tinha entrado água dentro de casa. A água tinha chego lá, mas não chegou a entrar água dentro de casa. O que a gente imagina? Beleza, a casa começa aqui, a água foi até aqui. Muito estranho nessa parte, né? Só que aí ela manda o vídeo andando dentro da água. Ou seja, a água entrou dentro de casa. E daí? E nessa hora? Como é que você, o corretor ou o administrador, vai reagir neste momento, né? Quando o inquilino diz que não entrou, mas depois ela passa um vídeo dizendo, andando dentro da água, dentro da casa dela. Como assim? Dá uma coisa muito estranha, né? E abre-se aqui um detalhe muito importante e muito sério nesse momento, né? Cabe o profissional ficar atento para essa situação, porque é nessa hora que nós, profissionais, temos que estar bem atento a cada situação e cada fato que ocorreu de cada imóvel nesta hora, e nós vamos precisar agendar um horário com esse inquilino para a gente ir até o local para ver realmente o que aconteceu naquele imóvel. O que aconteceu? Andou, o negócio aqui andou. O que aconteceu ou o que está acontecendo realmente, né? Porque... E daí, ali começa um assunto que nós temos que ficar atento. Por que deve se ficar atento? Ou agendar um horário para ir lá ver a coisa de perto. Para quê? Para evitar problema no futuro, um problema maior, né? Porque se um dia ela sair dentro deste imóvel e ela agora não está alegando nada para nós, dizendo que a água nem chegou lá dentro, e que daí a gente vai ver o problema lá no futuro e ela alegar que foi por causa das cheias. Mas espera, você me disse que não tinha. Uma coisa que é importante a gente frisar é o quê? Que para tudo, o que a gente coloca sempre? Precisa da evidência, precisa dos dados. Isso. Então, a partir do momento que a gente vê que o inquilino, ele nesse sentido, ele é inocente porque ele não consegue transmitir pra gente o que realmente aconteceu dentro da casa dele, a gente vai entrar em ação. O que a gente vai entrar em ação? Isso que a Lúcia falou, a gente vai buscar as evidências. Se o inquilino, a gente vê que ele, na inocência dele, não está conseguindo trazer pra gente essas evidências, a gente vai buscar, conforme o que a lei diz, as permissões que a gente tem, e vai evitar que o inquilino gere provas contra ele, né? Isso não só... Esse foi um exemplo baseado no inquilino, mas isso serve tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Quando a gente vê que um dos lados da situação está sendo inocente naquele momento e que não sabe realmente gerar as evidências que façam com que a gente tenha a clareza da situação, o que realmente aconteceu. Porque a gente não pode puxar a sardinha para lado nenhum.
A gente não tem que cuidar mais do inquilino ou cuidar mais do proprietário. O nosso papel é encontrar o equilíbrio e sempre garantir que a justiça seja feita e que a verdade esteja à mostra. Como é que a gente faz que a verdade esteja à mostra? Através dos dados, através das evidências. Sim, através das provas. Então, se aquela pessoa não consegue gerar provas que façam com que a gente tenha a verdade em vista, a gente vai entrar em ação e aí a gente vai gerar as evidências daquilo ali. Então, parte desse princípio que daí a Lúcia falou. Agendar uma visita no imóvel, né? Verificar quando que a gente pode ir lá, fazer essa vistoria, né? Para que a gente possa ter os dados. Não, realmente, esse estrago que aconteceu foi por conta da enchente, esse estrago que aconteceu não foi mau uso do inquilino, então na hora que tiver uma desocupação não vai poder ser cobrado do inquilino. Sim. Né? Então a gente tem que ver isso, tem que ter essa visão. Já prever o futuro. Isso. Então, prevendo o futuro para que não haja conflito lá no futuro, nós já temos que nos resguardar disso. O que seria, porque às vezes também, o que eu vejo às vezes no mercado imobiliário, é as pessoas que trabalham na locação se acomodarem um pouco, pensarem assim, transferem essa responsabilidade para um terceiro e não agem no momento que tem que acontecer a ação. Isso. Né? Então, às vezes, eles ficam numa posição mais confortável, mais cômoda, sem agir. Para nós seria mais confortável ficar no escritório? Obviamente seria mais confortável ficar no escritório. Seria mais confortável pedir para ela mandar os dados pra gente? Seria mais confortável. Só que, por mais que seja confortável ficar nessa posição, eu particularmente, acredito que a Lúcia também, a gente prefere o conforto depois. Porque se a gente já está em mente, já vê que aquilo ali vai gerar alguma coisa que vai impedir da gente manter a tranquilidade e manter a segurança na locação de imóveis, trabalhando com locação de imóveis, então é melhor que a gente arregace as mangas, agora vá lá, faça o que tem que ser feito, saia da zona de conforto, saia dessa comodidade de ficar no escritório. Isso. E vai lá ver o que aconteceu. Isso, e deixar tudo registrado. Porque se isso não for feito agora, lá na frente, quando tiver a desocupação, a gente obrigatoriamente vai ter que ir lá, vai ter que se deslocar, vai ter que sair do escritório e vai ter que ir lá fazer a vistoria. O que tem que ser feito, a vistoria. Isso. Só que aí, nesse momento, a gente pode pagar por não ter feito essa ação agora. Sim. Sim, daí paga-se o preço por uma coisa que tu sabe que podia ter sido feito anteriormente, né? E que daí, nesse problema da desocupação, vai gerar muito mais seu envolvimento, pode gerar conflito, porque a vida nossa de corretor de imóveis e de administradores, o que é mais valioso para nós, corretores, né? E administradores, é o tempo. Ninguém paga os nossos salários, né? Então nós temos nessa hora saber como nós vamos administrar isso, né? Numa forma que essa parte de administração dos imóveis, na alocação de imóveis, elas fiquem realmente sempre segura e tranquila para você, né? Porque toda alocação de imóveis, ela tem o seu começo, meio e fim, né? Então, um dia o inquilino vai entrar no imóvel, independente se esse inquilino vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Você não vai lembrar. Então, o momento é agora para registrar esta imperfeição, vamos dizer, esse desastre que houve, né? Das cheias, e a gente deixar registrado no papel, porque nós não lembramos
o que a gente fez há uma semana atrás. Imagina um inquilino quando entra no imóvel e que acontece um fato desse, né? Talvez essa inquilina deste imóvel, lá desta casa onde ela mora, ela saia daqui 5 anos. Nesses 5 anos não vai acontecer mais esse desastre, né? Aí, mas daí daqui 5 anos, como é que tu vai lembrar se tu não tens a prova? Porque daí a gente entra numa questão... Aí vai ficar só palavra contra palavra. A gente entra numa questão que a lei diz o quê? O inquilino, ele tem que entregar um imóvel como ele recebeu. Isso. Porém, nesse caso de um desastre natural, pode acontecer dele não conseguir entregar um imóvel como ele recebeu. Isso. E aí, seria justo cobrar do inquilino todo esse reparo? No meu ponto de vista, não é justo, porque é algo que foge ao controle dele. É algo que ele não tem como se prevenir para que não aconteça esse desastre na estrutura. No caso, esta casa que a gente falou é uma casa de madeira, o assoalho é de madeira. É uma casa mista, né? O assoalho, mas nesse ponto onde ela mandou o vídeo, é de madeira, o assoalho é de madeira. Então, quer dizer, a madeira, a gente sabe que conforme a água, ela trabalha. Ela pode inchar, tem vários tipos de madeira, né? Pode inchar, pode haver após isso, quando a água secar, pode haver uma dilatação, pode haver frestas. Pode acontecer, né? Abrir alguma coisa assim. Ela tem um pé direito, ela é bem alta a nível da rua, né? Mas mesmo assim ela entrou água, né? Sim. Porque... Então assim, pode acontecer N coisas depois que acontece a cheia. Então, são coisas que não são relacionadas ao mau uso do inquilino. Não. São coisas que não são relacionadas à manutenção do imóvel. Então, isso tem que ficar claro. E aí, a gente também, falando em desastre natural, a gente entra num outro ponto importante da locação, porque a gente viu que desastre natural a gente não tem como controlar, se é uma coisa estrutural é de responsabilidade do proprietário, porém, tem uma coisa que protege o proprietário nesse sentido, que a própria lei prega, que é o seguro. E aí o seguro tanto da parte do inquilino, quanto da parte do proprietário. Então assim, a minha orientação aqui dentro da minha empresa, quando a gente administra, quando o proprietário vem trazer o imóvel para nós alugarmos, trabalhar com a alocação de imóveis, a gente orienta sempre e já pergunta, né, também, já prevê ou orienta, se não tiver, um seguro, né, um seguro. E geralmente os meus proprietários aqui, eles têm seguro, né? Então, e também a orientação que eu dou para o inquilino também, o seguro. Por quê? Porque ele deve fazer o seguro da parte interna dele. Porque ele vai colocar lá todo o eletrodoméstico, né? Mas eu não sei até onde vai também a empresa do seguro. Qual foi o seguro que essa pessoa contratou? Não se sabe o que está escrito lá naquela apólice ou naquele contrato. Eu não sei qual né? Eu não entendo sobre seguro, né? Eu não entendo sobre seguro. Então, mas daí a pessoa tem que saber o que está escrito lá dentro daquilo para ver até onde o seguro vai pagar. Eu sei que agora com essa história de chuvas aí, algumas coisas que eu já li, pesquisei, tem seguradora que não paga esses desastres natural. Tudo vai depender daquele seguro que eles contrataram lá no início da locação, né? Lá no início, tem que ver o que está lá escrito, né? Porque pode estragar muro, pode estragar portões, porque, né, hoje muitas casas têm portão eletrônico. A água vem, ela pode, dependendo da velocidade desta água, ela pode até cavar, arrancar e levar embora, né? Então, pode ocorrer? Pode. Como diz o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto baixa até que foi. Dependendo da velocidade, não tem controle. Dependendo da velocidade, né? Claro, eu vi, né? A gente tá vendo agora que as águas baixaram, que muitos imóveis realmente foram muito abalados, teve pessoas que
tiveram que sair de dentro do seu imóvel, porque eles não têm mais condições de morar nesse local. Tem porque imóvel que foi interditado, teve bastante imóveis que foram interditados, porque também o próprio curso do rio, ele mudou, né? Sim. Ele mudou, então tá mudando aqui, né? Até a próprio caminho, as próprias estradas, né? Vão ser modificadas provavelmente, né? Porque cavou e mudou o curso mesmo, né? Em alguns pontos do nosso Rio Tubarão, né? Então, assim, então a gente não sabe, né? Como é que as empresas de seguradora administram essas situações, né? Eu só sei sobre isso que eu já pesquisei naquela semana e estou pesquisando ainda, né? Sobre essa situação de até onde que as empresas garantem realmente, né? Um desastre desse, né? Um desastre natural desse. É porque assim, o que tem que ficar claro é o seguinte, quando for um desastre natural, normalmente vai ter problemas estruturais, né? A maior parte dos problemas serão estruturais, então a maior parte será de competência do proprietário. É claro que a gente tem que passar por uma análise, né? Não dá pra gente generalizar todas as situações, só que a maior parte será estrutural, a maior parte será do proprietário. No caso, tendo um seguro, aquele proprietário, ou às vezes do inquilino também que tem esse seguro, eles vão acionar esse seguro para ver o que esse seguro pode se responsabilizar, né, para que ele não tenha uma perda tão grande, né? Só que a gente não pode garantir que o seguro vai cobrir tudo, porque a gente não sabe o que está escrito lá naquele papel que eles contrataram. O seguro que eles contrataram, o que ele tem ali, o que ele cobre? Será que ele cobre esses tipos de estragos? Será que esses estragos, que provavelmente, no meu ponto de vista, vai ser difícil o seguro que vai cobrir, esses estragos dos imóveis que foram interditados? Esses estragos dos imóveis que foram interditados, eu acredito que raramente vai ser difícil o seguro cobrir. Não tem, eu tenho a impressão que não vai cobrir então, assim, de jeito nenhum. É uma alternativa para que a pessoa olhe, procure o seguro e analise e veja, né? Só que a gente também não pode garantir que vai ser 100% coberto pelo seguro. Isso mesmo. Né? A orientação que a gente passa é que no início da locação, tanto o proprietário quanto o inquilino estejam segurados por esse seguro, né? A própria lei pede isso, né? Mas também quando acontece uma catástrofe dessa, a gente o nosso papel é o quê? É intermediar as relações e buscar o melhor caminho. Sim. Né? E aí a gente volta naquela máxima que a gente sempre fala, cada caso é um caso. Por mais que seja um desastre natural que aconteceu na cidade toda, cada imóvel está numa localização diferente. Cada imóvel sofreu um tipo de abalo. Sim. Então a gente não tem como generalizar e dizer que todos os imóveis vão ser resolvidos do mesmo jeito. Isso, aqui como foi, por exemplo, a água, né? Aqui foi a água, né? Muita chuva, muitas cheias, né? Então foi inundações, vamos dizer assim. Mas também tem outros, né, países, né, que às vezes acontece também com terremoto, né? E esses terremotos, eles acontecem, eles vêm vendaval, e aí a gente tem tsunami, né? Vários desastres naturais que dá para relacionar aqui. Isso, então assim, cabe a nós profissionais, né? Volto a chamar a atenção nesse sentido, né? Nós que trabalhamos aí com o ramo imobiliário, na parte de locação de imóveis, nós temos que estar muito atento a dentro da lei, da lei do inquilinato, né? E claro que também o Código Civil prevê algumas situações, né? E nós temos que além de ficar atento a isso dentro da lei, né? E também nós temos que cuidar e orientar tanto o proprietário quanto os inquilinos, né? Os locatários,
para que as coisas, que eles tenham consciência de cada um deles sobre a responsabilidade deles, né? Sim. Então, e também nós profissionais, nós devemos evitar cada vez mais assim, os conflitos, né? Que pode gerar num momento desse. Hoje também, quando eu estava lá hoje, né? Eu não sei se eu já citei nesse vídeo, hoje eu estava né, no Pilates e uma das companheiras lá, nós fizemos Pilates em 3 pessoas, ela estava me questionando, porque ela tem um imóvel também perto da universidade aqui, porque nós temos um rio, e o rio corta, né, a margem direita, nós estamos aqui na margem direita, mas tem a margem esquerda, e a universidade fica na margem esquerda. Então, também na margem esquerda, já em 74 foi a parte mais abalada, né, que houve. E também ela tem apartamentos lá, né, perto da universidade, né? Então ela me questionou hoje, né, lá nessa aula do Pilates, eu sei de quem é a responsabilidade. Daí eu fui diretamente nela, eu disse, olha, tem que ver qual foi o problema em si, porque se for estrutural, vai pertencer ao proprietário, porque é o dono do imóvel, né? É o dono do imóvel. Agora, é que cada situação é uma situação, tem que ser analisada. Sim, né? Porque daí aqui a gente pode até lembrar que o inquilino, ele tem que devolver o imóvel conforme ele recebeu, salvo as deteriorações de uso normal. Sim. Isso entra nas deteriorações de uso normal. Por quê? Porque ele não se envolveu, ele não tem o controle. Então, dependendo o que abalou na estrutura, não tem como ser cobrado do inquilino. Não tem. Não tem como, né? Então é isso aí. Acho que é isso, acho que a gente já falou demais para variar. As 2 pessoas quase não gostam de falar. Né? E a ideia aqui é sempre orientar o profissional do ramo imobiliário, né? Eu espero que esse vídeo ajude você aí claro que a gente não quer que aconteça o que aconteceu na nossa cidade com você, né? Mas a gente está aí, né, neste mundo material que de repente pode acontecer algumas situações, né? Então assim, se você gostou também desse assunto, Isso. Se quer que a gente fale mais sobre esse tipo de coisa, ou então se tem outros assuntos que gostaria que a gente falasse também, deixa nos comentários, né? Deixa aí a sua pergunta, deixa se gostou, se tem pergunta, faça que nós vamos responder. A intenção aqui é somente para ajudar você, profissional, para que você mantenha sempre sua carteira de locação segura e tranquila no seu dia a dia. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Namastê. Muito obrigada. Muito obrigada.